Olá, povo de Deus. Chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje é sexta-feira, dia 26 de novembro do ano 2021. Vamos dar prosseguimento à leitura do capítulo 5 do livro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Iniciamos ontem a leitura e o capítulo 5 dá início à segunda divisão da carta, onde na Bíblia de Jerusalém esta divisão é denominada o homem justificado a caminho da salvação. Lemos ontem do versículo 1 até o versículo 11 com o título A Justificação, Penhor de Salvação. Hoje vamos ler os versículos 12 até o versículo 21 com o título Adão e Jesus Cristo. Diz assim: Eis porque, como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois até a lei havia pecado no mundo. Pois até a lei, ou o advento da lei, havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é figura daquele que devia vir. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo que com a falta. Se pela falta de um só a multidão morreu, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre a multidão. Também não acontece com o dom como aconteceu com o pecado de um só que pecou. Porque o julgamento de um resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Se com efeito, pela falta de um só, a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, resultou para todos os homens justificação que traz a vida. De modo que, como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Ora, a lei interveio para que avultasse a falta, mas onde avultou o pecado, a graça superabundou, para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça,
para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui nesta porção, Adão e Jesus Cristo fica caracterizado na carta de Paulo aos Romanos a representação de Adão como aquele que pecou, e assim o pecado se estende a todos os homens. Em Jesus se manifesta a graça de Deus. Graça é um favor, um dom imerecido. É uma concessão de Deus. É uma bondade de Deus. É, na verdade, a manifestação do grande amor de Deus, que ama o pecador, que mesmo estando no pecado, é alvo da graça de Deus. E essa graça se manifestou na pessoa bendita do Filho de Deus, Jesus Cristo. E nele, em Jesus, que foi um cordeiro inocente, sem mácula, sem defeito, que pagou a dívida do pecado, o salário do pecado foi pago. Nele, e somente nele, há justificação para o pecado. Paulo vai discorrer mais ainda sobre isto ao longo desta carta, mas por ora ficamos aqui nas representações do homem do pecado, do homem da graça. Amém? Deus abençoe você e sua família com esta porção para hoje. Em nome de Jesus. Amém.